Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o caminho do Inter aqui, ó, para o bicampeonato da Copa Sul-Americana. O caminho está definido. Quero desmembrar o grupo do Internacional e também falar sobre uma entrevista curiosa do empresário do Maurício, que indicou o jogador para ninguém mais, ninguém menos que o Barcelona. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né, o Inter descobriu o seu grupo na Sul-Americana e tem muitas informações pra gente tratar aqui também sobre, ó, pilas, dinheiro no bolso do Internacional. Assim como você pode, né, com pilas, pagar o seu IPVA 2024 com desconto lá na Zapay, 20% off ainda para quitar o seu IPVA. Tô colocando também aqui o cupom COLAR20 para que você tenha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Afinal, na Zapay você parcela o seu IPVA em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Então, baixa o aplicativo, é gratuito, tá aqui na descrição do vídeo e usa o meu cupom lá para esse descontinho aí, andar de boa com o teu veículo, sendo carro, moto, caminhão, e aí você pode, né, ficar livre de busca e apreensão. Tá bom? Vamos falar, gente, sobre a Copa Sul-Americana. Afinal, o Internacional descobriu o seu caminho para o bicampeonato. A Copa Sul-Americana que começa para o Inter, né, na primeira semana de abril, em um jogo fora de casa contra o Belgrano. A data ainda não está definida, mas o jogo será ou no dia 2, ou no dia 3, ou no dia do aniversário do Internacional, no dia 4 de abril. É um jogo que fica entre as finais do Campeonato Gaúcho, ou seja, se o Inter passar pelo Juventude, pega, né, o Belgrano na Argentina e o Grêmio, numa eventual Grenal, vai à altitude, né, de La Paz pegar o The Strongest na Libertadores. Mas a gente vê mais pra frente, tá bom? Belgrano é o primeiro adversário, depois o Inter pega o Real Tomayapo da Bolívia no Beira-Rio e fecha a primeira fase com o Delfim fora de casa. Depois inverte, né? Tomayapo fora na Bolívia, o Delfim, os equatorianos vêm ao Beira-Rio e o Inter fecha contra o Belgrano também no Beira-Rio. Eu quero falar um pouquinho, antes da gente falar dos adversários, sobre premiação. Afinal, a Conmebol, né, citou as mudanças financeiras na Copa Sul-Americana. A entidade vai distribuir 115 mil dólares por cada vitória na fase classificatória, ou seja, 570 mil reais a cada vitória. Se o Inter vencer as 6 partidas, eu não sou muito bom de matemática, então vou apelar para a calculadora aqui, 570 mil vezes 6 vitórias, 3 milhões 420 mil reais na conta do Internacional. Passando para as oitavas de final, 600 mil dólares. Nas quartas de final, 700 mil dólares. Semifinal, 800 mil dólares. E o campeão leva 6 milhões de dólares. Ou seja, se o Inter vencer as 6 partidas da fase de grupos da Sul-Americana e for campeão, o Inter embolsa 43 milhões 370 mil reais. Um valor milionário, né, para ser campeão aí da Copa Sul-Americana. O Inter que vai ter como adversários o Delfim do Equador, que joga em Manta, né? Cidade que fica bem longe, né? Aqui de Porto Alegre, mais de... Olha, não é nem perto da capital Quito. O Inter já jogou em Manta em outro momento, jogou contra o 9 de outubro, né, na Sul-Americana de 2022 por lá, e jogou também contra o Emelec na Libertadores de 2015, num empate em 1-1, o Vitinho fez o gol do Internacional. O estádio é o estádio Jocai, que tem capacidade para 20 mil pessoas. É a 4ª participação do Delfim na Libertadores, eles que chegam, né, como, vamos dizer assim, né, um time sem muita expressão lá no Equador. Em 2023 foram o 7º colocado na primeira etapa do Campeonato Equatoriano, foram o 4º colocado na segunda etapa e acabaram, né, caindo na primeira fase da Sul-Americana do ano passado, no grupo que tinha a LDU. Então, assim, é um time... Tem muitos grandes jogadores, né? O destaque é o José Angulo, atacante de 29 anos, que está por lá. Tá bom? Então o Delfim do Equador, né, certamente vai receber muita festa, o Ener Valencia, se é que o Valencia vai jogar lá em Manta, né, na cidade equatoriana. A estreia é contra o Belgrano, time que joga em Córdoba, na Argentina, mais perto, né, a logística é um voo para Córdoba, né, que é 1.451 quilômetros de Porto Alegre, joga no estádio Gigante de Alberdi, 30 mil é a capacidade
do estádio. A quarta participação do Belgrano na Copa Sul-Americana. A melhor trajetória foi em 2018, quando chegaram nas oitavas de final. O Belgrano tem uma particularidade, tá? O Belgrano demitiu o treinador Guillermo Farré, então não tem treinador ainda, o clube argentino, que será o adversário do Inter em jogo lá em Córdoba na primeira semana de abril. No ano passado, foram o 13º colocado do campeonato local, com 36 pontos, foram até as quartas da Copa da Liga Argentina, foram eliminados pelo River e foram até as oitavas da Copa da Argentina, sendo eliminados pelo São Lourenço. Já o Real Tomayapo, né, o time que joga em Tarija, na Bolívia, é bem longe. Essa é a logística mais difícil que o Inter tem, tá? Joga no estádio Centenário, 20 mil pessoas a capacidade, altitude de 1.854 metros, então nem chega a computar, né, uma altitude difícil de jogar. Tem lá o destaque do time, o Agustín Graneiros, atacante de 27 anos, que tem 2 gols nos últimos 5 jogos. Ano passado, 6º colocado no Campeonato Boliviano, com 49 pontos, e 5º colocado na primeira fase da Copa Boliviana, com 12 pontos. Esse trabalho que eu estou citando aqui é do nosso parceiro, né, o Felipe Jobim, repórter do Voz do Gigante, fez esse trabalho de pesquisa pra gente e eu estou trazendo para vocês. Inclusive o Jobim tem canal aqui no YouTube, tá? Se inscrevam lá no canal dele e no VDG também. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Maurício, né? Afinal, o André Curi, empresário histórico aí, né? Tem grandes jogadores, fez a negociação recente, né, do Vitor Roque para o Barcelona. Ele foi entrevistado, né, por um dos principais jornais da Espanha e perguntou qual jogador ele indicaria ao Barcelona. E ele citou Maurício, né, o meia do Internacional, como uma possibilidade aí de contratação para o clube catalão, tá? Mas, neste momento, né, o André Curi também citou, né, a revista Colorada, que não há nenhuma negociação, foi só uma indicação. Mas a gente sabe do poder de influência do André Curi. Ontem eu trouxe aqui a informação de que o Botafogo, através do David Bandeira, planeja uma investida, né, no Maurício. O Inter não quer vender ele para o mercado interno e sabe que chegarão ofertas de fora. Não sei se do Barcelona, já me sopraram o nome da Atalanta da Itália e de alguns times da Premier League. Então, Maurício é muito difícil que permaneça no Internacional. Mas, ontem, o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao Samuel Venâncio, cruzeirense, né, que estava lá em Luque, no Paraguai, acompanhando, né, o sorteio do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, ele disse, né, que o Cruzeiro vai ficar um pouquinho ainda distante de receber o valor que tem pelo percentual do Maurício. Afinal, o Inter planeja manter o Maurício no seu grupo por um bom tempo. Vamos ver qual é a ideia do presidente Alessandro Barcelos. Vamos dar esse voto de confiança para ele. Afinal, está merecendo, né? Fez uma ótima janela. O Inter tem um bom grupo de futebol. Tá bem? KTO.com, te registra para dar aquela brincada, usa o código do Colar para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Lembrando, né, que agora tem jogos de seleções, né, a data FIFA em andamento. Deixa eu dar uma olhada nos jogos, né, que a gente tem para palpitar hoje. Hoje tem Campeonato Brasileiro Feminino, né, com São Paulo e Avaí Kinderman, Flamengo e Cruzeiro. Tem também, né, jogos espalhados aí por estaduais de menor expressão, mas a partir de amanhã, né, a gente já tem alguns jogos da Copa Verde, por exemplo, para palpitar lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bem? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!